Se você é policial militar, se você é policial civil, se você apoia a polícia aqui do estado de São Paulo e do seu estado, eu vou pedir uma coisa para você. Curta, compartilhe e comente. Você vai entender por quê. Vem comigo. Olá, bem-vindos novamente ao canal do Coronel Pelissari Analisa. E hoje nós vamos falar sobre o efeito Paraisópolis, mas poderia ser qualquer outro efeito. Efeito favela naval, efeito Carandiru. O que eu quero dizer para vocês? Toda vez que o governo de um estado ou mesmo de um país, ele é dúbio, ele manda mensagens duvidosas, ou ele é tíbio, ele é fraco, ele é temeroso em relação ao crime, o crime sempre ganha um gás e ataca a polícia, ataca o Estado, ataca a sociedade. E foi isso que aconteceu após o caso Favela Naval, após o caso Carandiru, após o recentíssimo caso Paraisópolis. No primeiro momento, o governador do estado de São Paulo, o governador Agripino, ele defendeu a polícia, mas logo, sendo influenciado pela lacrosfera de certas emissoras de TV, como a TV Globo, como certos veículos de imprensa, como a Folha de São Paulo, que começaram a reputar a culpa dos policiais em relação às mortes de Paraisópolis, foi lá e levou um monte de secretários para uma reunião, e os pais das vítimas, que deveriam estar indiciados por crime no ECA, e não foram, pediram o afastamento dos policiais. E olha, o governador acatou e afastou 40 PMs. Não é esse o número exato, mas eu estou dando de barato agora porque a conta é de padaria. É só para vocês entenderem a razão. Foi a mensagem que precisava. Primeiro, afastou os policiais. Segundo, ele disse que teria novos procedimentos. Bom, a bandidagem falou: é nós que manda no pedaço. É nós que vamos mandar no pedaço. Foi isso a mensagem que ele deu. Ele foi fraco. Uma coisa é você apoiar a sua polícia, porque a ação estava correta e as provas periciais desse caso referendam toda a versão dos policiais militares. Toda. E as 9 vítimas estavam entupidas de droga em seus corpos. Então, eles morreram por um outro problema, uma outra causa. Um portão que estava numa viela e fechado. Que esse portão não pertence à Polícia Militar. Não pertence à Polícia São Paulo. A quem pertence o portão, nós não sabemos. E outra coisa é apurar a responsabilidade por supostos desvios, por supostos abusos. Ele, enquanto governador, apoia a polícia. E depois abre-se um inquérito policial militar, no caso da Polícia Militar, e verifica se a responsabilidade, se abuso houve. Mas nunca ceder para o crime. Ele tinha que ter mantido a sua posição. Ele, governador, voltou atrás e disse que ia mudar procedimento. Toda vez que tem um evento dessa natureza, isso não é só um privilégio do Brasil, também acontece a mesma coisa com polícias em outros locais do mundo, em outros países de primeiro mundo, inclusive, né? Então, quando nós tivemos o caso Carandiru, realmente houve uma mudança de procedimento. Precisou haver, porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo, as forças de segurança do Estado de São Paulo se comportavam de um jeito perante rebeliões em presídios,
oriundos de uma orientação do governo militar. Isso não foi a primeira vez, foi apenas a última. E houve toda uma mudança de procedimento que envolveu não só a polícia, envolveu a polícia, as secretarias de Estado, foi criada uma secretaria, que os presos ficavam na segurança pública, criou-se uma secretaria de assuntos penitenciários, houve mudanças no próprio poder judiciário. Então, o Carandiru fez uma reestruturação de todo o Estado, desde a polícia até o executivo e até o judiciário. Depois nós tivemos a favela naval, que nos obrigou realmente a mudar o comportamento. E aí a Polícia Militar do Estado de São Paulo buscou o policiamento comunitário, uma estratégia proativa de policiamento que já existia desde meados da década de 70 em países envolvidos, como Inglaterra, Estados Unidos. Tá? Então, só em meados da década de 90, quase no final da década de 90, a gente foi pegar e trazer para a instituição o policiamento comunitário. Só que hoje, no caso da favela do Paraisópolis, não. Isso não acontece. Não há procedimento a ser mudado. Muito pelo contrário, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é referência nacional e internacional em policiamento, em padrões de policiamento, em procedimentos de policiamento. O que tem que haver, sim, é a responsabilidade de outros órgãos, porque pancadão é eminentemente um problema da prefeitura. A polícia tem que ir lá para evitar os crimes. Entretanto, o governador Agrippino pegou e simplesmente mandou não fazer nada. O PCC se nacionalizou, se internacionalizou durante os governos do PSDB. Ora, isso por quê? Foi à toa? Ou foi porque houve leniências e leniências, recuos e recuos em relação ao combate? Nós já fizemos vários vídeos contando isso aqui. Esse é mais um vídeo. É só mais um vídeo. Tá? Então, ele, governador, me faz uma abertura para o crime e logo depois, 2 semanas depois, nem um mês depois, tem a saidinha dos presos, a saidinha de Natal. As favelas estavam aqui, cheia de ladrão. Véspera de Natal. Os presos sabendo que a polícia não vai fazer nada, né? Favela Fest, o novo programa do senhor João Agrippino. Favela Fest é para não incomodar o pancadão na favela. Resultado: dezenas de viaturas depredadas, dezenas de policiais feridos. O governador Agrippino está pondo policiais militares simplesmente para morrer. E isso é inaceitável. Isso é anomia. É uma área de exclusão perigosa que está sendo colocada pelo governador, pela mais alta autoridade do estado de São Paulo. E isso é perigoso. Não adianta. Os criminosos não respeitam nada. Estão passando com fuzil em pancadão, passando com revólveres à vista em pancadão, armados até os dentes. Redes de televisão tiveram veículos atacados. Redes de televisão com seus helicópteros filmaram tudo isso. Governador Agrippino, João Agrippino, o senhor está passando o seu Réveillon em Miami, na Flórida, longe daqui de São Paulo. E os policiais do estado estão arriscando realmente as suas vidas, porque o senhor não teve a coragem
de assumir a sua responsabilidade como comandante em chefe das polícias e enfrentar de verdade o crime e a desordem. Você que está me assistindo agora, você que é cidadão de bem, você que apoia a polícia, tem que trabalhar. Faça chegar esta mensagem o mais longe possível, porque os policiais de São Paulo, a sociedade paulistana e paulista está perdendo a guerra para o crime. Nós temos que salvar os nossos policiais, nós temos que salvar a nossa sociedade, as pessoas de bem, que são a maioria e que vão dar, sim, por causa desse episódio, ele vai pagar o preço nas urnas. Nós flagramos, a imagem comprova isso, várias pessoas armadas andando com a arma aí, mostrando, apontando para outros participantes das festas, acidentes que aconteceram, também pessoas que acabaram desmaiando, passando mal. Para você ter uma ideia, viu, André? Muitas pessoas ficaram mais de 12 horas dessas festas em alguns lugares, para você ter uma ideia, excedendo aí o consumo de álcool, muitos pontos com utilização de drogas, André, e também em algum desses pontos, como por exemplo no Pancadão que aconteceu ali na Paraisópolis, a gente flagrou também brigas, muitas brigas, sem capacete, Pancadão também na região do Tremembé, na Vila Gilda, imagens impressionantes que deixaram muita gente aí realmente bastante chateadas. Isso porque muita gente trabalhou ontem, trabalha hoje e aí simplesmente não conseguiram descansar por conta dos barulhos das motos com aquele escapamento, barulhos de tiro e também, é claro, o som alto, viu, André? Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e comente. Quando você curte, você dá relevância. Mas quando você comenta bastante aqui, a gente fica colocado como preferencial para as pessoas inscritas e também para as pessoas que estão aí garimpando no YouTube. Precisamos da sua ajuda, precisamos que a nossa voz para proteger a Polícia de São Paulo, para proteger a Polícia do Brasil, seja ouvida. E a sua participação é muito importante. Muito obrigado e continue conosco.